Existem lugares no cosmos que deveriam permanecer esquecidos. Não por medo, mas por misericórdia. Alguns universos não colapsam de forma limpa. Eles apodrecem. Eles ficam presos entre o que já foi e o que nunca deveria ter sido. Mas a curiosidade humana não respeita o silêncio do impossível. E foi assim que, por acidente, ou talvez por design do próprio caos, um portal foi aberto. Um acesso direto a um universo que não deveria mais existir, onde a física falha, onde a realidade range, e onde o espaço ecoa com memórias de algo que luta para não ser esquecido. A escavação foi silenciosa, no deserto rochoso da lua abandonada Cry 47. A equipe de cientistas da missão Orcus Prime esperava encontrar apenas fragmentos arqueológicos de uma civilização extinta. Mas ao escanear uma fenda soterrada por camadas de silício antigo, um pulso foi detectado, não térmico, não quântico, não explicável. Era um código repetido. 3 tons, um silêncio e então um suspiro. Eles seguiram o sinal. Fundo. E encontraram o núcleo de transição, uma estrutura esférica, composta de matéria que não existia na tabela periódica conhecida, nem sólida, nem líquida. Um material que se lembrava de ter sido algo, mas já não era mais nada. Contra os protocolos, ativaram a interface. O ambiente ao redor congelou por 0,8 segundos. Não metaforicamente. O tempo parou. E então, o portal se abriu. Não com luz, não com distorções visuais espetaculares, mas com ausência. A parede do universo se afundou, revelando um véu negro. Mas esse negro não era espaço. Era ferrugem cósmica, um vazio que parecia escorrer com o peso de uma realidade que já esqueceu como existir. Do outro lado, nenhum sinal de vida. Apenas padrões oscilantes como batimentos cardíacos de um cadáver que ainda sonha. Equipe registrou o momento como evento 0, falha. Mas um dos membros, o físico de campo, Taylor Hahn, escreveu algo no diário pessoal antes de cruzar o limiar. Não sei o que vamos encontrar, mas sinto que esse lugar não foi feito para morrer em silêncio. E com isso, o primeiro humano em Eras cruzou para o outro lado, para um universo que não queria ser lembrado, mas também recusava ser esquecido. A primeira impressão foi o silêncio, mas não o silêncio confortável do espaço conhecido, aquele onde as estrelas respiram em frequências inaudíveis e os planetas flutuam em harmonia gravitacional. Não o que havia. Ali era um silêncio descompassado, como se o próprio vácuo estivesse exausto de existir. A nave Kestrel 9 atravessou o véu sem resistência. Nenhuma pressão, nenhum deslocamento de energia. Apenas uma transição súbita para uma região do espaço onde nada parecia querer continuar funcionando como deveria, do lado de dentro. Os instrumentos ficaram confusos. Tempo de resposta aleatório. Leituras impossíveis. A temperatura não subia nem descia. Ela hesitava. A luz das estrelas distantes piscava de trás para frente. Algumas surgiam antes de emitir brilho, outras já brilhavam antes de nascer. A cor do espaço era estranha. Não era negro, nem violeta profundo. Era um tom ferrugem, como se o tecido da realidade estivesse oxidando lentamente e se desfazendo em partículas de memória esquecida. Os membros da tripulação descreveram o lugar como úmido, mesmo com sensores confirmando vácuo absoluto. Outros disseram sentir um cheiro metálico, como sangue ressecado. Mas o que mais os incomodava era o tempo. Horas não duravam o mesmo. Pensamentos pareciam durar dias. Conversas retornavam deformadas, repetidas em ecos que ninguém dizia em voz alta. Era como estar dentro de um universo que havia sido abandonado por suas próprias leis fundamentais. E, mesmo assim, ele ainda funcionava de algum jeito primitivo. Com esforço, os cientistas ativaram os drones de reconhecimento. Eles voaram por minutos antes de congelarem no ar, literalmente, como se a continuidade do movimento tivesse sido esquecida pelo espaço em si. Foi ali, naquela anomalia amorfa, que surgiu o primeiro sinal visual concreto. Uma estrutura flutuando no vazio, não conectada a nada, mas firme como se o espaço ao redor a sustentasse por memória e não por física. Ao escanearem a formação, o sistema da nave emitiu uma resposta automática, um código datado de antes da criação do próprio universo conhecido. A cientista Adera Lein disse, em sussurro, esse lugar não foi feito para existir, mas existe mesmo assim, como um erro que se recusa a ser apagado. E o mais perturbador, a estrutura parecia estar esperando. No segundo ciclo dentro do universo falido, a tripulação começou a notar padrões, não nos dados que permaneciam corrompidos, mas nos próprios sentidos. O primeiro a relatar algo foi o engenheiro de propulsão Rico Vellam.
Durante uma caminhada pela cápsula de observação, ele parou, encarando o vazio além do casco e disse: "Senti como se algo me olhasse de volta." A princípio, foi tratado como estresse dimensional, um sintoma comum de exposição prolongada à instabilidade gravitacional. Mas Rico não foi o único. Nos dias seguintes, quase todos os tripulantes relataram a mesma sensação: serem observados, mas por algo que não possuía olhos. Os sensores externos captavam pequenas flutuações no tecido do espaço, ondulações, que não vinham de corpos celestes, mas que pareciam responder ao movimento da nave, como se estivessem ouvindo. Durante a análise de um dos loops gravitacionais em torno da estrutura flutuante, os cientistas descobriram algo impossível: um campo de eco. Como se as ondas de rádio da nave estivessem sendo refletidas antes mesmo de serem emitidas. Um retorno do futuro ou de um reflexo mais antigo que o tempo. E então veio o som. Na sala de comando, uma faixa de frequência apareceu nos monitores sem ser solicitada. Nenhum ruído, nenhum padrão codificável, apenas uma vibração sutil que se infiltrava pelas paredes. Pela mente, os tripulantes relataram sonhos estranhos naquela noite. Sonhos onde estavam sozinhos em lugares que nunca visitaram, falando línguas que não conhecem e sendo observados por algo imóvel, mas ciente. A comandante Shiran Voz gravou em seu diário: "Não sei se é vida, não sei se é inteligência, mas algo aqui tá tentando lembrar e tá usando a gente como espelho." A tripulação começou a entender: não estavam apenas observando um universo falido, estavam sendo notados e talvez esse lugar não quisesse mais estar sozinho. O espaço ao redor da nave Kestrel 9 começou a se comportar como uma mente com lapsos. Não era apenas distorcido, era nostálgico. Ao se aproximarem da estrutura avistada anteriormente, uma formação colossal flutuando no vazio, os drones de sondagem registraram anormalidades arquitetônicas, portais giratórios que jamais se fechavam, corredores que terminavam em si mesmos, salas que existiam apenas se alguém as olhasse. Era como se a própria matéria daquele universo não lembrasse como ser espaço, mesmo sem sinais térmicos ou pulsos eletromagnéticos. Cada fragmento daquilo parecia registrar a presença dos tripulantes. Um painel de metal que não refletia, mas, ao ser tocado, reproduzia em som memórias dos exploradores. Risos gravados de outra vida, vozes de entes queridos, sons que ninguém havia revelado ter ouvido antes. Nave identificou traços de realidade sobreposta, fragmentos de espaço-tempo lutando para manter forma, colapsando e tentando se remontar em padrões lógicos, mas sempre falhando. Comandante Voz descreveu a sensação como estar dentro da memória de algo que esqueceu quem era, mas que tenta desesperadamente se lembrar de como foi ser real. Redor da estrutura central, as paredes não eram sólidas, eram feitas de partículas organizadas pela intenção do observador. Se olhassem com medo, viam muros. Se olhassem com curiosidade, viam caminhos, e quando ninguém olhava, elas desapareciam. Era como se o próprio espaço esperasse comandos emocionais para se moldar, como se a matéria estivesse interpretando sentimentos em vez de seguir leis naturais. Nesse momento, os registros de bordo começaram a se apagar espontaneamente. Diários de missão sumiram. Dados de identificação pessoal foram substituídos por símbolos incoerentes, e entre as falhas do sistema, uma frase piscava em ciclos. Não é esquecimento, é absorção. O universo falido não era apenas um ambiente. Era um repositório de ecos, uma biblioteca deformada onde as memórias do que já existiu e talvez do que jamais existiu tentavam sobreviver, em qualquer forma que pudessem. E ao interagir com a nave, essas lembranças encontraram um novo lugar para habitar. Foi quando os cálculos começaram a mentir. As fórmulas que sustentavam a navegação, a respiração controlada, até mesmo o batimento cardíaco dos tripulantes, todas elas começaram a se dobrar sobre si mesmas. Não por erro humano, mas por algo muito mais sutil. A física estava deixando de funcionar. Um café, flutuando no interior da nave, congelava no ar, e depois fervia. Ao mesmo tempo, relógios marcavam 12h47 em todas as estações, e 2 minutos depois, ainda marcavam 12h47, mas com sensores acusando 16 horas de atividade cerebral nos tripulantes. Tempo havia se descolado do tempo, quando a equipe lançou um drone para medir distorções gravitacionais ao redor da estrutura flutuante. Ele simplesmente desapareceu, mas não sumiu. Ele retornou segundos depois, já coberto de ferrugem como se tivesse envelhecido milênios, e com ele, um dado estranho, um eco de transmissão vindo do próprio drone, dizendo em voz metálica: "Já estive aqui várias vezes." O campo gravitacional oscilava como ondas nervosas. Massas se tornavam leves. Partículas se recusavam a obedecer ao movimento.
Átomos piscavam entre estados sólidos e gasosos como se a realidade estivesse exausta de manter forma. A navegadora, Liratou, relatou um fenômeno inédito. Ela olhou pela janela e viu a si mesma flutuando do lado de fora. Por instantes, a cópia a encarou com olhos aflitos, e depois se desintegrou sem ruído como uma lembrança apagada por vergonha. Dentro da nave, as vozes passaram a se atrasar. Palavras ditas por um tripulante ecoavam 5 segundos depois, como se o som estivesse atravessando camadas quebradas do espaço-tempo. Um bilhete, escrito à mão, apareceu na sala de controle. Você está lendo isso, não pense pensar da forma da dor. E então o sistema de vida oscilou por exatamente 3 segundos. A nave considerou todos os tripulantes mortos, sinais vitais 0, pressão 0, presença ausente, mas estavam ali, todos, vivos. Ou pelo menos, ainda conscientes. Era oficial. A realidade estava em colapso, degenerativo. Não se tratava de sobreviver a esse universo, tratava-se de não ser corrompido por ele. Porque a física, ali, não era mais uma lei. Era uma opinião no centro do labirinto. Distorcido, onde a física já havia desistido de fingir que funcionava, encontrava-se algo intacto. Uma câmara esférica flutuava acima de uma plataforma que não estava conectada a nada. Nenhum fio, nenhum campo de ancoragem, ela simplesmente flutuava, sustentada por uma gravidade que parecia se lembrar de como agir por educação. Dentro dela, visível através de camadas translúcidas de matéria cinética congelada, estava a entidade. Não se movia, não respirava, mas estava viva, ou pelo menos, preservada em algum estado entre ser e lembrar que já foi. Seu corpo não tinha conternos claros, era como se tivesse sido moldado por todas as espécies ao mesmo tempo. E nenhuma, braços que pareciam dobrar, em sentidos impossíveis. Um rosto que mudava de expressão mesmo sem se mover. Mas o mais perturbador era o olhar. Mesmo estática, a entidade olhava para todos. Ao mesmo tempo, quando um dos tripulantes, o linguista, criptógrafo Eldrin Vaar, tentou se aproximar, o campo ao redor da câmara respondeu. Não com força, mas com lembrança. Eldrin caiu de joelhos, tomado por uma enxurrada de imagens que não pertenciam a ele. Guerras travadas em estrelas apagadas, cidades construídas em mares de tempo líquido, vozes clamando por um último testemunho. A entidade então piscou, uma única vez, e nesse piscar, todos os relógios da nave resetaram. Os sistemas perderam a contagem de tempo, desde a entrada no universo, como se aquele gesto tão pequeno, tão impossível reinicializasse a percepção de realidade. A comandante, voz ordenou o recuo, mas era tarde. A nave agora girava ao redor da estrutura como se estivesse presa a um campo emocional, não gravitacional, um vínculo de atenção, de reciprocidade. A entidade, ao que parecia, não queria escapar. Ela havia sido deixada ali, ou escolhida para permanecer, como uma âncora da memória, como a última testemunha, daquilo que não podia mais ser contado, e naquele momento, todos na tripulação sabiam. Ela não era um prisioneiro, ela era o próprio universo, tentando manter viva a lembrança de si. Eles tentaram decifrar, mas não havia código, não havia idioma. A entidade não falava, pelo menos não da forma como o som funciona. Ainda assim, algo era dito não em palavras, mas em ausências. Luzes que piscavam fora de ritmo. Padrões gravitacionais, repetidos como sinais cardíacos de um corpo esquecido. Imagens formadas por falhas nos monitores, figuras que só surgiam quando ninguém olhava diretamente para a tela. Comunicação era feita nos intervalos, nos silêncios, nos erros de sistema que não podiam mais ser considerados acidentais. O criptógrafo Eldrin Vaar observava uma sequência de interferências no radar frontal. Elas ocorriam sempre que ele pensava em algo específico, em casa, em perda, em medo. Era como se o próprio universo estivesse ouvindo e respondendo com ruídos emocionais. Momento particularmente denso. O sistema de MZC da nave travou e exibiu uma única palavra em todos os monitores, escrita em um idioma morto. Permaneça. Mas ninguém lembrava de ter programado aquela língua. Ela não existia no banco de dados. Na verdade, ninguém sabia como era possível lê-la, mesmo sem conhecer. Todos entendiam. Os ecos começaram a se intensificar. Não mais como falhas isoladas, mas como uma estrutura de linguagem formada por colapsos. Cada apagão de luz, cada interferência sonora, cada sombra que surgia fora de lugar, tudo era parte de uma tentativa desesperada de ser entendido. Era uma linguagem viva, mas degenerada, um idioma criado por um universo que não sabia mais formar palavras, mas que ainda sentia,
E assim, os tripulantes passaram a perceber, eles não estavam ouvindo. Estavam sendo moldados para compreender o espaço ao redor da nave. Não os observava. Ele os treinava, os transformava em recipientes de lembrança, em ecos vivos daquilo que um dia foi tudo. E agora era só ruído. As primeiras falhas não vieram nos sistemas da nave. Vieram na mente pequenas falhas de memória. Um nome esquecido aqui. Uma tarefa não finalizada ali. Mas logo se tornaram lacunas inteiras de identidade. O piloto Aman relatou não lembrar sua própria data de nascimento. A engenheira-chefe escreveu o nome do irmão em seu diário. E minutos depois, não reconhecia as letras. A comandante Voz acordou uma manhã e perguntou à tripulação: onde estamos? E quem são vocês? Emissus ou terror, mas não o medo da morte e sim o pânico de não saber se ainda era ela mesma. Os arquivos da missão começaram a se sobrescrever espontaneamente. Vídeos de reuniões passadas eram agora ocupados por imagens de outros lugares com outras vozes, algumas familiares, outras completamente estranhas. Em um dos trechos, todos assistiram ao que parecia ser uma gravação da própria nave sendo destruída, enquanto ainda estavam vivos ali dentro. E, o mais estranho, ninguém conseguia distinguir se aquilo já havia acontecido ou ainda iria acontecer. Era como se o universo ao redor os estivesse reescrevendo, apagando o que não interessava, substituindo memórias por experiências que não eram deles, mas que precisavam de um corpo para existir. Eldrin, o criptógrafo, foi o primeiro a quebrar. Ele passou 3 horas encarando a parede do dormitório sem piscar. Quando questionado, respondeu: não sou Eldrin. Fui alguém antes. Agora sou. Uma gravação. Algo que está tentando lembrar, mas não sei mais do que. Naquela noite, os tripulantes ouviram algo vindo das paredes da nave. Sussurros, mas não em voz alta. Dentro da mente, frases curtas, palavras soltas, fragmentos de histórias, como se a nave ou o próprio universo estivesse tentando usar seus cérebros como papel. Eles estavam sendo corroídos. Não por radiação, não por pressão temporal, mas por memórias alheias, memórias órfãs de um universo falido, que agora tentavam sobreviver dentro de qualquer mente que ousasse escutar. Foi o silêncio que os obrigou a decidir após semanas, ou o que pareciam semanas dentro daquele tempo quebrado. Os sinais cessaram. A entidade, antes imóvel mas perceptível, desapareceu da câmara flutuante, não fugiu, ela simplesmente não estava mais lá. O universo agora os tratava com indiferença, como se já tivesse absorvido tudo o que precisava, como se eles fossem descartáveis. O linguista Eldrin havia sido confinado. Já não falava, apenas escrevia símbolos circulares nas paredes. A comandante Voz embra-lucida admitiu não lembrar mais do rosto da própria filha, e dos 12 tripulantes, 3 já não reconheciam os próprios nomes. Mas a nave ainda podia partir. O portal, surpreendentemente, permanecia aberto, como uma cicatriz que não cicatrizava. De bordo estimava que cruzar o limiar reverso de volta ao universo original teria 64% de chance de sucesso. Mas havia um dilema maior. O que eles levariam consigo ao voltar? CRMLs, mesmos? Ou ecos contaminados? Vazios habitados por lembranças de um universo falido? A doutora Yara Men, especialista em física não linear, propôs o fechamento definitivo do portal. Não a saída. O selamento, ela acreditava que aquele universo não era apenas uma falha, um processo inacabado, uma entidade que precisava ser esquecida para não crescer. Algo que se alimentava de observadores. Se partirmos sem fechá-lo, ela disse, ele nos seguirá. Não como lugar, mas como ideia. Fechar o portal, no entanto, significaria deixar parte deles lá. As memórias contaminadas, as distorções físicas, os fragmentos que já não pertenciam mais ao mundo de origem, mas talvez significasse abandonar a única prova concreta de que a realidade pode falhar. O que é mais perigoso, esquecer que algo existe, ou lembrar que ele é possível? A decisão teria que ser tomada. E só haveria uma chance. Eles decidiram ficar. Não por heroísmo, não por sacrifício, mas porque já não havia certeza de que partir ainda era possível. O portal permaneceu aberto, mas ao observá-lo, percebe um detalhe perturbador. A imagem do universo original não era mais a mesma. As estrelas do outro lado pareciam copiadas e imprecisas, como se o reflexo do mundo real estivesse sendo imitado por algo que só havia ouvido falar dele. Talvez o universo falido já estivesse tentando sair antes deles, e cada segundo ali era uma permissão. A comandante Voz emitiu o último registro. Não sabemos o que somos agora, se ainda restam fragmentos puros em nós, ou se já nos tornamos extensão disso.
mas sabemos que voltar assim seria expaurar esse erro como uma doença silenciosa, então escolhemos permanecer e conter. A doutora Mann ativou o protocolo final, um pulso de gravidade reversa, projetado para colapsar o ponto de entrada de dentro para fora, não para destruir o universo falido, mas para isolá-lo, trancá-lo na única prisão que ele respeitava, o esquecimento. O portal os engoliu em silêncio e se fechou, sem explosões, sem luz, sem testemunhas. No universo original, apenas o silêncio permaneceu. A missão foi classificada como perdida por falha de comunicação. Mas em estações remotas, sensores antigos às vezes captam pulsos estranhos, ecos de padrões que não se repetem, sons que não têm origem, sussurros que dizem nomes de pessoas que nunca nasceram. E uma pergunta assombra os poucos que ainda estudam o evento. E se o universo falido não era um erro? E se ele era um aviso? Afinal, há coisas que não querem ser lembradas, mas que mesmo assim ainda sussurram.